Bom, vamos dar sequência. Nosso próximo tema, uro-onco. Chamamos ao palco os seguintes especialistas: Dr. Felipe Baldos, como presidente da mesa, e Dr. Robson Schmidt, secretário. Dr. Felipe Baldos é graduado em Medicina pela Universidade Comunitária da Região de Chapecó, possui residência em Cirurgia Geral pelo Hospital São Vicente de Paulo de Passo Fundo, também possui residência em Urologia pelo Hospital Nossa Senhora das Graças de Canoas, possui especialização em Cirurgia Urológica minimamente invasiva pelo Hospital Sírio-Libanês. Dr. Robson Schmidt é graduado em Medicina pela Universidade de Passo Fundo, possui especialização em Cirurgia Geral pelo Hospital de São Vicente de Paulo, de Passo Fundo, e especialização em Urologia pelo Hospital Nossa Senhora das Graças. É pós-graduado em Videolaparoscopia Avançada em Urologia pela Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora, Minas Gerais. Possui certificação em Cirurgia Robótica Urológica pelo Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre. Também chamo ao palco para compor a mesa os especialistas Dr. Rui Dávila, Dr. Andrei Centeno, Dr. Fernando Mariano Obst e Dr. Daniel Freitas Soares. Passo a palavra, então, ao Dr. Felipe, que conduzirá essa atividade. Lembramos que temos um tempo total de 50 minutos. Por favor, Dr. Felipe. Obrigado. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer ao Dr. Luciano Zufo, em nome da São Pietro, e parabenizar também pelo evento. Eu, como fiz minha formação, aí, como já foi dito aqui no grupo, eu me sinto muito feliz e honrado em estar sentado na mesa, aí, ainda mais ao lado de grandes colegas aí que são renomes nas suas áreas. Então, vou apresentar os colegas aí que estão na mesa. Dr. Andrei Cardoso Centeno é urologista pelo Hospital São Lucas da PUC, atualmente é preceptor da residência do Hospital São Lucas da PUC e possui fellowship em urologia pelo Hospital Humanitas Research Hospital de Milão. Dr. Daniel de Freitas Gomes Soares possui residência em urologia pela Santa Casa de Porto Alegre, fellowship em uro-oncologia pela Universidade Autônoma de Barcelona e pós-graduação em cirurgia robótica pelo Hospital Moinhos de Vento. Dr. Enio, não sei se está na mesa. Está na mesa? Obrigado, doutor Enio. Obrigado. Dr. Enio Ziemiek, ele possui residência em radiologia e diagnóstico por imagem pelo Hospital Ernesto Dornelles e especialização em radiologia intervencionista pelo Hospital de Clínicas de São Paulo. Também temos a presença do Dr. Fernando Mariano Obst, que possui residência em radioterapia pela Universidade Federal de Ciências de Saúde de Porto Alegre e atualmente é coordenador da unidade de radioterapia do Hospital São Lucas da PUC e também é radio-oncologista do grupo Oncoclínicas. Também temos a presença do Dr. Rui Dávila, que possui residência em oncologia pelo Hospital São Lucas da PUC e é oncologista do corpo clínico do grupo Oncoclínicas e também é preceptor da residência de oncologia do Hospital Ernesto Dornelles de Porto Alegre. Apresentados os colegas aí, vamos dar início. O primeiro tema nosso será um crossfire discutindo paciente jovem com câncer de próstata de baixo grau. Qual a melhor conduta, radioterapia ou cirurgia? Passa a palavra, então, para o doutor Andrei, para falar sobre a cirurgia nessa conduta. Obrigado, doutor Andrei. Muito boa tarde a todos. Para mim é um prazer estar aqui. Obrigado, doutor Zufo, pelo convite. E só para explicar, eu e o Fernando, a gente não combinou nada. Tá? Então, vai ser a partir de então, a gente vai ver o que vai acontecer. E essa, inclusive, é a dele, para reforçar o que eu falei. Agora sim, vamos lá. Considerando o caso clínico que foi exposto agora, né, trata-se de um paciente jovem com câncer de próstata, e aí que está o detalhe, com baixo risco de progressão. E a pergunta que fica, qual que é a melhor conduta? Tá? No título da apresentação, estava ali né, cirurgia ou radioterapia. Mas, por que não a vigilância ativa? Quando a gente tem um paciente de muito baixo risco ou de baixo risco de progressão de doença, a vigilância ativa, hoje em dia,
conforme os principais guidelines que temos, tá, é a recomendação de escolha, é a recomendação forte, tá, para o paciente que tem uma expectativa de vida acima de 10 anos. Tá? E quando a gente opta por algum outro tratamento, algum tratamento radical, tá, a gente deve expor ao paciente os riscos de a gente estar fazendo um overtreatment nesse caso. E, já como eu falei de vigilância ativa, muitas vezes aparece a dúvida de como fazer a vigilância ativa. E, às vezes, a gente acaba acreditando que a vigilância ativa acaba se tornando mais caro, né, para a gente ter que repetir exames, seriar biópsia, enfim, tudo mais. Essa é a recomendação do guideline europeu, certo? Em que a gente, para incluir o paciente no protocolo de vigilância ativa, quando, óbvio, o paciente se encaixa nos critérios existentes, tá? A gente deve fazer um PSA a cada 6 meses, certo? Exame físico com exame digital da próstata anual, tá certo? Repetir a biópsia não é anual, está ali, a cada 2 ou 3 anos, certo? Ou antes, quando a gente tem um PSA doubling time menor do que 3 anos. Ou seja, não existe muito custo para fazer. A gente pode sim oferecer para os pacientes a vigilância ativa. E uma coisa importante, né, é não mudar a conduta, não tirar o paciente do protocolo só baseado no PSA ou na ressonância, tá? E sim com a progressão anatomopatológica da doença. Mas, né, voltando, sobre cirurgia ou radioterapia. E aqui, por óbvio, né, eu vou defender a cirurgia. E para falar um pouco sobre isso, bom, quando a gente faz uma biópsia de próstata, certo? A gente tem um dado anatomopatológico a partir disso. A gente sabe que, baseado nisso, pode acontecer um upstage, ou seja, por exemplo, um paciente que tem um Gleason 6, que a gente opta por fazer algum tipo de conduta ou outra, quando eu faço uma prostatectomia radical, eu tenho um aumento em torno de 25% a 30% de chance de, na verdade, ele ser um Gleason, um risco, na verdade, maior do que eu inicialmente fiz diagnóstico pela biópsia. Tá? E é óbvio, quando isso acontece, né, esse upstage acontece, isso piora todo o contexto da doença. Eu posso ter o risco de mais margem positiva durante a minha cirurgia, eu posso ter um risco maior de recorrência bioquímica, ou até mesmo ter um desfecho pior no meu desfecho, né, oncológico. Sim, a gente acompanha com exames de imagem também, né, para poder ver se esse paciente, de fato, pode se comportar com um baixo risco, de fato, ou se ele é intermediário, ou até mesmo não. Mas a gente sabe, com os trabalhos que a gente tem até então, que uma ressonância multiparamétrica, né, ela tem uma sensibilidade que não é lá essas coisas, assim, quando a gente fala para acertar o grau de doença que a gente tem na patologia. Ou seja, a ressonância ainda não consegue ter algo fidedigno em relação com a patologia. Né? Como a gente mostra nesses dois trabalhos, um teve 38% de sensibilidade e outro 45%. O que é pouco. Esse estudo, junto com o Pivot, esse é um estudo escandinavo, bastante famoso também, e é a partir desses estudos que a gente acaba, muitas vezes, informando e indicando para o paciente que a cirurgia pode ser uma melhor opção para os pacientes que têm uma sobrevida, uma expectativa de vida, na verdade, maior do que 10 anos. A gente mora no Brasil, é um país que está em desenvolvimento e os custos e a toxicidade financeira também é importante. Nesse outro trabalho americano, a gente viu que a radioterapia acaba sendo em torno de 45% mais cara no primeiro, segundo e no terceiro ano do que a cirurgia. Esse é um trabalho que, ano passado, na Astro, ele foi apresentado os 15 anos de acompanhamento. Em 2016, os 10 anos, né? E antes dos 5 anos. É um grupo de Londres que fez o Protect Trial. E eles pegaram o seguinte, pacientes de vários níveis de agressividade de doença e separaram em grupos, em que eles colocaram... Aqui. Em que eles acabaram separando os pacientes que iam fazer vigilância ativa ou que iam fazer radioterapia ou cirurgia. Tá? Esse é um dos poucos ensaios clínicos prospectivos que a gente tem sobre
sobre esse tipo de acompanhamento. E a gente vê que aqui, como o assunto da nossa conversa aqui, os pacientes de baixo risco eram a maioria, em torno de 66%, segundo os critérios da Amico, eram pacientes de baixo risco de progressão de doença. Tá? Só uma pequena porcentagem era de alto risco, em torno de, acho que 4%, enfim. E como é que ele foi desenhado, tá? Foi desenhado da seguinte forma: eles pegaram pacientes, colocaram em vigilância ativa, radioterapia ou cirurgia. E a gente viu que na vigilância ativa, por óbvio, né, em torno de a cada 100, 53 pacientes acabaram sendo deslocados, ou porque mudaram de opinião, ou porque acabaram progredindo e em algum momento tiveram indicação de fazer algum tratamento radical e que migraram para outro grupo. E nesse trabalho, a gente viu alguns dados que foram, principalmente no Twitter, né, que é um fórum para discussão, que acaba acontecendo muito entre médicos de modo geral, causou alguns espantos os dados desse acompanhamento de 15 anos, com principalmente pós-prostatectomia, uma incontinência de quase 40%. De alguns pacientes acabavam tendo, né? Assim como, quanto à radioterapia, houve incontinência fecal em torno de 13% dos pacientes. Isso é um dado importante a gente comentar com o paciente também. E, embora seja um estudo grande que separou mais de 1.500 pacientes com câncer de próstata, lembrando que, né, ele aconteceu num tempo em que a gente começou a se acompanhar, num tempo em que a gente não tinha de modo frequente, assim, bastante presente, a ressonância multiparamétrica da próstata, assim como grande parte daquelas cirurgias foram feitas da maneira aberta ou laparoscópica. A tecnologia robótica ainda não tinha sido bastante difundida também para esse grupo de pacientes. E os pacientes, um aspecto importante aqui, que desse estudo também acabaram recebendo hormonioterapia junto com a radioterapia. E como conclusões, tá? Minhas conclusões a partir disso tudo, o que é melhor para fazer nesse paciente, né? A verdade é que a gente não tem uma resposta objetiva, tá? Porque a gente não tem uma evidência nível 1. Um ensaio clínico randomizado, óbvio que não dá para cegar, porque o paciente vai saber o que ele está fazendo, né? Mas um ensaio clínico de qualidade e mais, com as novas tecnologias que cada vez, todos os dias vão aparecendo, como os exames de imagem, técnicas minimamente invasivas, tanto de cirurgia quanto de radioterapia, tá? E o que eu sempre recomendo, e que inclusive é bastante salientado nos guidelines, é tu dividir decisão com o paciente. Tu explicar para o paciente, individualizando o tratamento dele, o que ele tem a ganhar e perder com cada método de tratamento, explicar as toxicidades de cada tratamento, conhecer a sua casuística, para poder dizer para o paciente, olha, os meus pacientes evoluem assim, assim, tá? E que a gente tem chance de oferecer uma monoterapia para o paciente. Em torno de 70% dos pacientes de baixo risco e de risco intermediário, que a gente trata de modo cirúrgico, eles ficam curados do tratamento, sem necessidade de novas abordagens terapêuticas. E novos trabalhos a partir disso, com PET, né, óbvio, com ressonância multiparamétrica, com pH 2.2 e por aí vai, né? Além de novos ensaios clínicos randomizados. Eu procurei no Clinical Trials, tá? E eu achei interessante esse trabalho que está para ser publicado agora, tá? É o START, de um grupo da Itália, de Turim, tá? E que talvez ajude a responder um pouco melhor essa pergunta. Obrigado, pessoal. Obrigado, doutor Andrei. Convido o doutor Fernando, então, para falar sobre a radioterapia nesse mesmo cenário. Prefiro, enxergo melhor aqui. Obrigado, Zufo, obrigado, assim, a audiência de urologistas, é uma honra para a gente. Só para deixar muito claro, não tem FIRE aqui, é CROSMA, não é FIRE, né? Assim, eu sou convidado, então assim, eu venho falar sobre radioterapia, técnica que existe há 100 anos de tratamento de câncer, de outras topografias, não é diferente com próstata, então meu papel não é nenhum incêndio, a não ser e nem defender a radioterapia, mas a radioterapia sempre existiu como alternativa terapêutica
conservadora de órgão, e isso tem nível de evidência para isso. Primeiro, não tem conflito de interesse para essa apresentação. Eu trabalho no Grupo Oncoclínicas, que é parceiro hoje em dia do Grupo São Pietro. Então, vamos lá. A primeira das coisas que a gente tem que comentar é que, na verdade, os estudos, a escolha de tratamento, quando o título fala sobre câncer de próstata de baixo grau, na verdade, eu me limitei a pensar, não de baixo grau, mas sim doença limitada, certo? Doença precoce limitada. Eu fui até, por exemplo, o risco intermediário favorável, que são doenças localizadas. Mas a primeira das coisas que a gente tem que comentar é o seguinte, que o Andrei já falou, a gente não tem estudo clínico randomizado, né, a ponto de a gente poder defender, comparar, tu tem uma série com 1.000 pacientes num braço, 1.000 pacientes do outro, e não tem, e talvez nunca vai existir pelo simples motivo de que existe esse viés, existe esse bias, que é a porta de entrada desses pacientes, quem eles vão procurar para fazer terapia. Os pacientes têm urologistas, assim como as pacientes mulheres têm ginecologistas, e vocês são urologistas contemporâneos, mas por muito e muito tempo, até ainda bem, acredito que isso esteja acabando, mas urologista ainda tem muito urologista que apresenta, o senhor tem que operar e ponto, né? Então todos sabem disso, né? E isso talvez não acabe, isso não é um problema aqui, quem já frequentou um centro fora sabe que é assim também, até mesmo no meio universitário americano ou europeu. Então, assim, enquanto isso não se desfizer, enquanto isso não virar uma discussão tumor board ou até mesmo em departamentos isso acaba acontecendo, porque os ambulatórios de urologia são mais, vamos dizer assim, recrutados ou mais regulados, vamos dizer assim, até pelos serviços públicos para atenderem pacientes com diagnóstico de câncer ou com forte suspeita de câncer, isso vai continuar acontecendo, então a gente talvez nunca tenha um estudo razoável para a gente poder comparar. O que a gente tem são séries de pacientes tratados com radioterapia, com resultados bastante semelhantes em termos de sobrevida, PFS e sobrevida global, comparados com os resultados das séries cirúrgicas. Mas vamos lá, o que a gente tem que considerar nesses pacientes? Vantagens e desvantagens. Não tem vantagem nenhuma em escolher nenhuma terapia, me desculpe a frase, mas assim, só tem que falar mesmo as desvantagens. O que eu costumo falar para os pacientes quando eles vão tomar a decisão é de que o paciente se imagine sendo tratado e como é que vai ser a vida dele depois de uma cirurgia, depois de radioterapia. Confesso que eu sou bem honesto em dizer os para-efeitos que eu vou mostrar aqui da radioterapia. Tá? Mas a gente tem que discutir, e essa tomada de decisão, o Andrei já tinha comentado o quanto ela é importante. Vou seguir aqui. Existem tentativas, né, ferramentas de classificação de risco pré-tratamento, de conhecimento de todos, classificação de D'Amico, NCCN, nomograma do memória, AUA e Estro, Predict, ou seja, existem várias ferramentas, né, algumas nos ajudam, mas é muito difícil a gente considerar e levar ao cabo, vamos dizer assim, com todos os pacientes. Essa é a última versão do NCCN, por exemplo, que mostra ali, o Andrei já mostrou, né, para risco muito baixo, para risco baixo e para risco intermediário favorável, em todas as opções, quando a gente for ver, a gente vai ver elas não ranqueadas como primeira opção, mas a gente, concordo com o Andrei, a gente não pode esquecer que tem que ter pelo menos a discussão de vigilância ativa com esses pacientes, radioterapia, seja ela externa ou seja BRAC, ou fazer prostatectomia radical. Muito difícil a gente controlar um paciente, como o título da matéria, né, com o título da discussão. Pacientes jovens, fazer vigilância por muito tempo, alguns pacientes não têm perfil, todos sabem. Já tive paciente que eu atendi 1, 2 vezes, consulta de 2, 3 dias, e no terceiro dia o paciente muito ansioso resolveu tratar, seja com cirurgia ou seja com radioterapia, então essa é uma realidade que a gente tem. A ESMO publicou um guideline em 2020, com um pouquinho de diferença, mas não foge muito das indicações de terapia primária, né, para pacientes com doença localizada, não só considerando pacientes jovens, obviamente. Esse é o esquema da ESMO. E aí vem 2 publicações, que eu só vou me basear em 2 trabalhos praticamente, que são o PROTECT, que o Andrei já apresentou, e o PACE-A, que é um outro estudo que eu vou mostrar para vocês, mais contemporâneo. Isso é uma publicação que foi mostrar 10 anos de follow-up em um artigo publicado no New England em 2016. Esse é um estudo interessante, de conhecimento de todos, 500 pacientes em cada braço, vigilância, cirurgia ou radioterapia. São o que a gente tem de mais perto, vamos dizer assim, de literatura prospectiva randomizada.
esses pacientes mostraram que eles, tratando esses pacientes dessas 3 maneiras, né? Ou não tratando, ou tratando com radioterapia e cirurgia, a mortalidade por câncer de próstata específica, ela não houve diferença, como eu vou mostrar nos gráficos. A cirurgia e a radioterapia tiveram, como se esperava, menores taxas de progressão de doença e metástases à distância. Lembrando que também, assim como o Andrei fez no slide dele, as considerações sobre a cirurgia deste estudo, desta época de tratamento cirúrgico, também a radioterapia foi feita com técnica convencional e todos os pacientes recebiam pelo menos de 3 a 6 meses de ADT, que é uma coisa que também tem um viés aí de modificação de interpretação de par-efeitos. Mais de 1.500 pacientes recrutados. Esse já é uma complementação desse estudo, que foi publicado a primeira vez em 2016, foi publicado de novo agora em 2023, 15 anos de follow-up. Continuam as curvas bem próximas ali em termos de sobrevida livre de câncer de próstata, certo? Quando a gente vai considerar par-efeito, sim, no Protect, desde lá dos 10 anos, agora 15 anos de aniversário, a gente sabe sim que existe um par-efeito, um desfavorecimento, vamos dizer assim, do braço de radioterapia com relação à função intestinal. Quando a gente vai falar em compensação de função sexual e disfunção urinária, o braço de cirurgia ele perde, né? Até mesmo em 15 anos, se a gente for comparar aqui homens que acabam reportando sua função sexual de potência, o vermelho é a prostatectomia radical, o azul, obviamente, é monitoramento só, é só a vigilância, ficando a radioterapia ali no meio das 2 linhas ali. Então, isso é do conhecimento de todos e que é esperado. O que tem de crítica ao estudo do Protect? Os dados, né, contemporâneos hoje em dia, vamos dizer assim, hoje em dia as doses limites que a gente permitia na época da radioterapia tridimensional sem MRT, elas são modificadas. Hoje em dia a gente tem doses mais apertadas, ou seja, a gente é menos permissivo hoje em dia, os volumes de tratamento são menores, os volumes de planejamento de tratamento. A gente hoje em dia faz radioterapia guiada por imagem, os centros bem equipados todos fazem tomografia dia após dia para verificação de posicionamento. E isso mudou bastante os resultados. A gente usa hoje em dia espaçadores, está entrando no Brasil, agora tem avisos de espaçadores de hidrogel que afastam, já que o par-efeito pior do Protect mostrado foi o par-efeito retal tardio. A gente hoje em dia tem uso de espaçadores posteriores ao reto. Posteriores à próstata, perdão. Esses são os fracionamentos hoje em dia contemporâneos. A gente passou desse fracionamento que foi usado no Protect de 8, 9 semanas de tratamento para hoje em dia isso aqui é um novo normal hoje em dia, 4 semanas, que é o que a gente chama de hipofracionamento. Antigamente a gente chamou de hipofracionamento, hoje em dia a gente já chama de hipofracionamento moderado, porque a gente já está fazendo esses fracionamentos agora aqui em 5 frações que eu vou mostrar para vocês em seguida. Com toxicidade, perfil de toxicidade bastante interessante. Esse é o PACE-A, é outro estudo, também um estudo daí comparando. Agora vamos começar a comparar robô com robô, certo? Vamos comparar uma boa rádio com uma boa cirurgia, certo? Eles até fizeram slides, isso foi uma apresentação na ASCO GU, recente, e eles fazem essa comparação aí, botam os 2 robôs, tá? Radioterapia sofisticada, cirurgia sofisticada. Quando eles publicam quando eles apresentaram esse trabalho, eles mostram como, até o que se conhece, o primeiro randomizado, comparando daí radiocirurgia estereotáxica com técnica de alta precisão e com altas doses acima de 500 centigrays por dia, comparados com uma cirurgia robótica, então. Esse estudo é interessante. Vamos lá. O PACE, são 3 estudos ao todo, né? Os 2 já publicados, já apresentados, são o PACE-A e o PACE-B, mas o PACE-A, que é o que está em questão, que é aquela coluna lá de fora, lá da esquerda, comparou, né? Pega pacientes com doença localizada, risco baixo ou intermediário, consideração para cirurgia, se forem pacientes elegíveis para cirurgia, aí tu randomiza, então, no PACE-A, ou fazer prostatectomia, ou fazer SBRT, que são 5 frações com doses altas, com técnica de estereotaxia, que a gente chama. Esse é o desenho do estudo, né? Então, seleciona toda aquela coluna lá da esquerda. Tu pega os pacientes, então, com doença de baixo e intermediário risco, que tu poderiam ter, que eram fit para cirurgia, por exemplo. Esses são os critérios de inclusão: T1C, T2C, Gleason não pode ser maior que 3/4, perdão, desculpa, passei aqui. PSA menor que 20, estadiados por ressonância, não fizeram bloqueio, e vão comparar 1 para 1 cirurgia com radioterapia estereotáxica.
E aí a estimativa, vamos dizer assim, o endpoint primário era para efeitos, vamos dizer assim, incontinência urinária e desconforto intestinal, e os endpoints secundários que ainda não tiveram tempo estão aqui sobrevida global e sobrevida livre de doença. Quando a gente vai ver os resultados desse estudo, esse estudo tinha uma previsão, eles tinham uma intenção de recrutar e de incluir, randomizar 234 pacientes para ter uma amostra mais representativa. Foi fortemente, 10 centros na Inglaterra, foi fortemente impactado pelo Covid, o recrutamento, e a verdade é que esse estudo ficou com aproximadamente 60 pacientes em cada braço, bem pareados ali, 60 e poucos pacientes em cada braço, pacientes de risco intermediário e baixo, o Gleason, a maioria era 3+4, esses são os critérios de inclusão, e vamos aos resultados aqui. Ó. Esse estudo foi importante porque ele acabou mostrando esse ainda o cruzamento que deu, e esse estudo mostrou, então, vamos lá, incontinência urinária, cirurgia, 46% dos pacientes, quase 50% dos pacientes incontinentes. Bom, vocês podem criticar, bom, então vamos falar com os cirurgiões do estudo, mas assim, este estudo, operando robótica, Royal Marsden, Londres, esses pacientes tiveram essa incidência de incontinência urinária, com P's absurdamente, significativamente, estatisticamente significativos, 4,5% de pacientes que fizeram radioterapia. Quando a gente vai falar, obviamente, de função intestinal, obviamente, inverte essa curva, né? Os P's também estatisticamente significativos, muito, não nada previsto para cirurgia e muito mais previsto para radioterapia. Já com boa técnica de radioterapia, boa técnica de cirurgia, disfunção sexual, quando a gente vai analisar também, como é esperado de todos, a gente vai analisar os gráficos todos, a gente vai ver a disfunção sexual, por exemplo, a gente tem aqui em 6 meses, a gente chega a ter, no grupo que fez cirurgia, chega a 20% dos pacientes com função preservada, ou seja, 80% dos pacientes neste estudo, lembrando, N pequeno, 60 pacientes só, podemos fazer crítica aos colegas cirurgiões, mas assim, esse grupo chegou lá embaixo, 80% de disfunção sexual. Quando tu compara em 24 meses, que esse estudo está curto ainda, ele não tem follow-up suficiente, ele chega lá em 25% de função preservada e um pouco mais de 50% para os pacientes que fizeram radioterapia. Lembrando, sem hormônio, né? Esses pacientes fizeram rádio pura. Se a gente pegar, então, o gráfico só da disfunção sexual, é esse aí. O que mais que a gente pode chegar de conclusão, então, né? Então, ou seja, as conclusões são sempre precipitadas, né? Tu querer adotar e tomar decisões com estudos tão pequenos, mas assim, comparado com cirurgia, pacientes que receberam radioterapia estereotáxica reportaram melhor continência urinária, menos pior disfunção sexual. Entretanto, os pacientes tiveram piores para-efeitos e a eficácia, então, em termos de endpoints secundários, que seria sobrevida global e sobrevida livre de doença, ainda carece tempo de follow-up para isso. E aí vem agora, essa semana, a ASTRO, nosso congresso da Sociedade Americana de Radioterapia terminou agora, quarta-feira, ou seja, isso aqui foi apresentado na sessão plenária, já é o PACE-B, né, que é o outro braço do estudo, que compara 2 esquemas de radioterapia, 5 anos de segmento, compara daí, ao invés de comparar, como foi o PACE-A, comparar a cirurgia com radioterapia estereotáxica, agora compara a radioterapia convencional, que comparou o moderado e o prolongado, que é o mesmo do Protect, com a radioterapia estereotáxica em 5 frações, e ele mostra também os grupos bem pareados, com N já bastante maior, sobrevida livre de falha bioquímica e sobrevida livre de falha clínica semelhante, corroborando que é seguro fazer SBRT, como é exemplo do que já tinha para o PACE-A, a gente viu comparando com fracionamentos de radioterapia moderada versus radioterapia estereotáxica. Conclusões do estudo que eles chegam, né, que aquele exagero de conclusões sempre de estudos, que a SBRT deve ser considerado como um novo standard of care para pacientes de baixo e intermediário risco, que eu discordo, ainda muito precoce para isso, mas que é uma alternativa, isso é. Quando a gente vai falar, então, eu disse para vocês que não tem FIRE, só tem a gente discutir algumas coisas, né? Então, assim, a gente, como eu tinha comentado, né, impacto na qualidade de vida, não só na qualidade de vida, mas na vida diária, a gente tem que chegar para o paciente, fazer com que o paciente se imagine
com relação a questões que eu apresentei de função urinária, função intestinal, função sexual, função hormonal, porque alguns desses estudos que eu mostrei, os pacientes receberam bloqueio. Né, a percepção que o paciente tem que ter é muito importante, né, a percepção que ele possa ter de controle de doença e de cura, né, o que fica muito na contramão de tu propor vigilância para esses pacientes muito jovens que apesar de a gente não ter feito um cut-off aqui de idade, a gente está falando de pacientes jovens com função sexual, supõe-se, né? Por último, só queria falar, eu tenho uma tendência, quando recebo pacientes que têm uma função urinária obstrutiva eles são pacientes muito obstruídos, com um IPSS muito alto, noctúria e intervalos muito curtos durante o dia, eu tenho uma tendência a forçar e indicar que esses pacientes retornem ao urologista, que pensem em prostatectomia por conta disso, que eles podem piorar, ou eu escrevo nas minhas evoluções que eles podem ter uma piora da obstrução urinária. Obviamente, todos os urologistas vão trazer, vocês conhecem o Rafael Coelho, em São Paulo, quando ele faz a apresentação de rádio versus cirurgia, ele bota a foto da bomba atômica, né, sugerindo que radioterapia tem neoplasia secundária, a chance de neoplasia secundária é muito baixa. Se a gente for comparar com o risco anestésico e cirúrgico, acaba também sendo comparável. Então, mas eu também não deixei antes que tragam, eu não deixei de trazer neoplasia secundária como uma complicação a ser pensada com um paciente de tão longa expectativa de vida. Acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigado pela audiência. Obrigado, doutor Fernando. Excelente aula. Gostaria de abrir para perguntas aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta aos colegas aí sobre as palestras. Não? Então, vamos dando seguimento. Antes de continuar, gostaria de convidar o doutor Arthur Paludo para compor a nossa mesa aí. O doutor Arthur Paludo é cirurgião robótico, vai acrescentar em muito aí na nossa discussão. E agora eu convido o doutor Daniel Freitas aí para discutirmos alguns casos aí oncológicos. Boa tarde. Queria agradecer imensamente o convite, Luciano, por estar participando da segunda jornada. É um privilégio estar participando e é, de certa forma, um orgulho ver a São Pietro, que eu vi nascer, né, se tornando essa gigante, né, e que não para de crescer, graças ao teu trabalho, do Daniel. Eu trouxe 2 casos para a gente discutir. A gente tem um grupo, como a gente gosta, assim, multidisciplinar, né? Nós temos radioterapeuta, oncologista clínico, urologistas e radiologista intervencionista. E eu queria dizer que esses casos que eu estou trazendo são casos absolutamente reais, né? Não tem nenhuma informação alterada ou forjada para facilitar. Então, eles estão, obviamente, sujeitos a todas as críticas e todas as nuances que um caso real do dia a dia às vezes nos proporciona. Primeiro caso. Está meio ruim. Posicionar melhor. Sai. Leva aqui, ó. Vai lá na frente. Adotar a tática do Dr. Fernando. Um paciente masculino de 64 anos, tem antecedentes clínicos de hipertensão, cardiopata isquêmico, já com stent em 2012, gota em insuficiência renal classe 1, né, paciente sem história familiar para doenças oncológicas, né, faz uso de algumas medicações para pressão, AS, clopidogrel. Ele teve, em dezembro de 2019, um achado tomográfico incidental. Essa é a tomografia, acho que não é muito difícil de identificar, né? Uma grande massa renal à esquerda, né? E essa massa investigada posteriormente com uma ressonância magnética, né? Se mostrou então uma lesão expansiva de 13,7 por 12,6 por 14 centímetros, né? Já com uma invasão, uma doença localmente avançada, com uma invasão grosseira do seio renal e invasão da veia renal esquerda e com trombo na veia renal que ia até 1,8 centímetros da cava. Tá? A veia, então, dilatada, com processo neoplásico em seu interior, né? No rim direito, ainda havia uma imagem nodular, né? Um nódulo de 1,2 por 1,2 centímetros, com realce heterogêneo, também sugestivo para neoplasia primária. Eu gostaria de começar perguntando para os urologistas, né? A partir daqui, Andrei, que investigação que deve se iniciar, o que tu pensaria em solicitar
para esse paciente, já para começar a planejar a tua conduta? Então, tem um tumor bastante grande, né, de um dos lados, e que esse paciente possivelmente vai precisar de tratamento, só que antes ele precisa ser terminar o estadiamento, não ver se ele tem tomografia de tórax. Tomografia de tórax absolutamente normal, né, e os exames de laboratório dele logo depois, né, da realização desse exame, mostrar uma creatinina de 1,1, hemoglobina de 11,8, PSA 1,2, restante nada que chamasse atenção. Nesse caso é interessante a gente sempre prestar atenção na função renal do paciente, óbvio, além de conseguir estratificar ele melhor por alguns nomogramas com hemoglobina, cálcio, LDH, tá? E a partir de então, visto que ele não tem a princípio doença metastática, eu proporia o tratamento cirúrgico para ele, tá? Com nefrectomia radical do lado esquerdo. Arthur Paludo, rapidamente, algum exame complementar te faz falta nesse momento? Poderia pensar em fazer um PET, talvez, mas acho que foi feito. Não. Mas acho que eu estaria bem também para a indicação da nefrectomia radical. O nódulo no outro rim ali é o menor dos problemas no momento, né? Perfeito. Pensando nesse planejamento cirúrgico, algum de vocês faria alguma reconstrução de imagem? Acha que para esse caso é importante? Ele tem um trombo na veia renal? Pensaria em alguém fazer biópsia? O trombo parece pequeno para dentro da cava ali, então é um caso que a gente consegue manejar usualmente ali, só circular, aproximar o distal e fazer uma cavotomia e retirar o trombo. Não precisa de circulação extracorpórea, nem liberação extensa do fígado ali. Eu iria direto para a cirurgia, não faria biópsia, e acho que a imagem sempre ajuda. Faria uma reconstrução, sim, e acho que é um caso bom para fazer robótica, mas outras vias também iria bem. Rui, se o paciente vai ouvir uma segunda opinião no oncologista, tu acrescentaria alguma coisa? Não, então, justamente isso que eu queria falar, mas bem rapidinho, que eu acho que não, tá? Mas porque tinha citado do PET, a gente lança a mão, mas isso não tem evidência robusta em nenhum lugar. Quando a gente tem alguma dúvida de metástase óssea, porque cintilografia é um exame não tão bom, né? E tem a discussão até da gente fazer com FDG ou PSMA até, né? Mas a evidência é muito pobre, assim, de uma acurácia maior do que já foi feito nesse caso com o PET, entendeu? Então é uma coisa que eu acho que não seria totalmente necessária, assim, nesse caso. A respeito do estadiamento, esse paciente não tinha elevação de cálcio nem de fosfatase alcalina, nenhum sintoma, né, que sugerisse alguma metástase óssea também, então, em princípio, se dispensaria qualquer exame de imagem de osso, assim como também não tinha nenhum exame, nenhum sintoma neurológico para a gente pensar em, nesse momento, fazer algum exame de sistema nervoso central. Biópsia, Rui, tu acha que faria algum sentido para ti nesse momento? Acho que não, porque é uma lesão grande, né? Acho que não resta dúvida, assim, de que o tratamento é cirúrgico, né? A gente fica com uma vontade, talvez, de tentar reduzir aquela lesão com tratamento sistêmico, mas a gente não tem evidência robusta para isso. Então, eu acho que o tratamento padrão seria o cirúrgico upfront mesmo. Essa seria a minha pergunta para ti, né? Se teria algum papel, alguma evidência para neoadjuvância, tu já respondeste que não. Pensando em operar, Andrei, tu abordaria esse paciente de alguma maneira específica, uma massa, né, bastante volumosa e com trombo na veia, apesar de ser do lado esquerdo, a veia renal esquerda é mais comprida, né? Não é um trombo que se projeta para dentro da cava, em princípio. A gente teve essa discussão agora no Fronteiras da Urologia, também lá no Clínicas, e que a minha ideia sobre a técnica cirúrgica é que a melhor técnica cirúrgica é a mais segura para o paciente. E a técnica mais segura para o paciente é aquela que o cirurgião se sente mais confortável em fazê-la com segurança. Tá? Então, de modo algum é errado escolher pela técnica aberta, laparoscópica, ou escolher sim pela robótica. Tá? Optando por uma técnica laparoscópica, seja robótica ou laparoscopia convencional, muitas vezes o stapler vascular ajuda nos casos de trombo
exclusivamente em veia renal, tá? Facilita jogar ele um pouquinho para cima e poder fazer a ligadura da veia renal, né? Mas, independente da técnica, esse paciente tem que ser operado. Uma boa tática. Sabe fazer cirurgia aberta ainda, Paludo? Olha... ou tu indicaria cirurgia robótica, ou tu acha que, eventualmente, num caso como esse, uma lesão grande como essa, e com trombo, né, ainda existe... Não, acho que toda cirurgia complexa a gente tem que estar preparado, né, para uma eventual conversão. A gente sabe que hoje em dia é raro, né, ter, mas sempre peço para deixar na sala, assim, material. Mas acho que é um caso bem factível e standard de uma nefrectomia radical robótica. Não parece ter nenhuma coisa. A única coisa é que a imagem parece ser não parece ser um câncer de rim, não parece ser um urotelial, mas às vezes é um tumor muito grande, assim, é uma coisa que a gente conversa bastante com o radiologista, né, porque eventualmente mudaria a nossa tática de ter que fazer uma nefroeterec, né. Então... Concordo, acho que é uma coisa que a gente tem que pensar no momento do diagnóstico, né. Bom, nós estamos em 2019 e esse paciente ele estava sendo, né, investigado, estadiado e foi tratado em Novo Hamburgo, né, que é a cidade de origem dele, tá? Só para mostrar alguns exemplos de técnicas de reconstrução, não é desse paciente, mas só para ilustrar as reconstruções que a gente hoje tem à nossa disposição aqui, né? Então, acho que casos anatomicamente mais desafiadores, acho que é um recurso que a gente pode lançar mão, sim, né? Especialmente para nefrectomia parcial, né? Para nefrectomia radical, talvez não faça tanto sentido. Esse paciente, o médico assistente dele, nosso colega urologista, ainda pediu uma angiotomografia, talvez para esclarecer melhor a extensão do trombo, se entrava ou não entrava na cava, né, e ver a anatomia do pedículo renal, né, mas o que mostrava só que o trombo se estendia até 1,8 centímetros da confluência da cava, era uma artéria única, né, nenhuma artéria renal acessória do lado esquerdo, acho que se sentiu mais seguro, né, e foi feita então uma cirurgia aberta. Não dá para ver a cicatriz porque o paciente é um pouco peludo, né, mas ele mostra com os dedos ali a extensão da incisão que foi feita, né. Enfim, né, o anátomo patológico demonstrou um carcinoma de células claras, né, um Fuhrmann 3 ou SUP 3, né, 14 centímetros maior eixo, né, de fatores prognósticos. Tinha invasão angiolinfática, infiltração da gordura do seio renal, infiltração da veia, então tinha invasão da veia, né, infiltração da cápsula da gordura perirenal, porém é um tumor T3A, né, sem linfonodos positivos, limites em princípio livres. Tá? O paciente teve um pós-operatório que ele relembra de dificuldade, né? Ficou 3 dias na UTI, teve um ilho prolongado, abdômen muito distendido, por conta da distensão abdominal teve que fazer muitos exames de imagem, porque a equipe cirúrgica, né, a equipe assistente ficava insegura se estava tendo algum sangramento, alguma coisa, e com toda razão, né, uma cirurgia desse porte, com uma incisão dessas, né, evoluiu com uma hernia incisional, então ele teve uma experiência ruim assim, no pós-operatório. Com esse exame anatomopatológico, a gente colocando no nomograma da UCLA, né, a gente classifica esse tumor como um risco intermediário, né, por mais que seja aquela grande massa, né, até a gente se surpreende, né, mas quando a gente classifica essa lesão, né, e coloca no nomograma, quem quiser ter acesso ao nomograma, né, tem ali no QR Code. Esse paciente tem um risco intermediário, a gente está falando de doença localizada, né? A gente não está falando de doença metastática, né? Então, a chance de sobrevida livre de recorrência ou livre de doença em 5 anos de 80,4%. Né? Sendo um risco intermediário, Rui, tu acha que tem papel aí algum tratamento adjuvante? Que droga, que evidência que a gente tem? Pois é, acho que isso cabe à discussão, assim, acho que bem interessante que a gente tem um estudo positivo não, ele é positivo para sobrevida livre de progressão, né, com pembrolizumab, acho que é o 526, se eu não me engano. 564. Isso. E a gente já tinha tido um outro com antiangiogênico também, né, que não foi adotado, né, pela toxicidade. Esse estudo foi adotado só com dados de sobrevida livre de progressão, mas assim, não é um desfecho adequado para a adjuvância, né, porque a gente não quer alguém que tenha uma sobrevida livre de progressão de uma doença que tu quer curar, né, a gente quer uma sobrevida global.
e a gente não tem ganho de sobrevida global com esse estudo. É uma imunoterapia, né? E a gente tem mais 3 estudos com resultados negativos. Então, é uma coisa que a gente fica um pouco curioso, né, de saber por quê. Talvez seja porque nesse estudo tem ali, acho que escrito, tem M1-NED, tá? Que foi o único estudo que incluiu paciente M1 ressecado. Então, talvez o benefício derive só desses pacientes, que as curvas se dividem bastante, bem mais que essa, e aí traga esse estudo para positivo na sobrevida livre de progressão. Mas a gente faz, né? É a evidência que a gente tem. Tem a publicação desse estudo com a estratificação de risco, né? E, claro, quanto maior o risco, mais as curvas se afastam mesmo, né? Aqueles pacientes com doença metastática ressecada e os pacientes com classificação de alto risco, né? Esses pacientes parecem se beneficiar ainda mais. A gente vê que a diferença é estatisticamente significativa e é um desfecho realmente questionável de sobrevida livre de doença em 2 anos apenas, né? Apenas 24 meses, mas a diferença é de 68 para 77. Isso sobe um pouquinho para 10% de diferença quando a gente estratifica para riscos mais altos, né? Eu vejo que esse é um assunto que divide bastante os oncologistas clínicos. Eu tenho paciente que já fez esse esquema, tenho paciente que mandei para um oncologista e o oncologista não indicou. E acho que esse é um assunto muito em aberto ainda, né? A gente precisa de um estudo, talvez com desfecho duro, né? O que complica um pouquinho também é que se tu faz imuno na adjuvância e esse cara progride, aí tu não tem evidência nenhuma para o tratamento de metastático inicial, né? E aí tem que ser meio que opinião de especialista, assim mesmo. Se discute muito também sobre se usar a sobrevida livre de progressão, né, por imagem, como endpoint primário, né, que a meu ver não faz muito sentido, né? Mas como tu falaste, com as outras drogas não teve nem perto do resultado esperado. Muito provavelmente é por aquele dado que tu falou da metástase mesmo, ressecado. Bom, para esse paciente, isso não foi esse estudo e essa dúvida não foi um problema porque nós estávamos em 2019 e esse estudo foi publicado em 2021, né? Então, em abril de 2020, 3 meses depois então da sua cirurgia, o paciente estabilizou a creatinina em 1,49, melhorou a hemoglobina, né? E seguiu então o segmento sem adjuvância, né? Com laboratórios a cada 3 meses, imagens semestrais. Alguém faria algum esquema diferente de acompanhamento? Ele fazia ressonância por causa da função renal, né? Não fazia tomografia com contraste, né? Teve algumas intercorrências no meio do caminho, corrigiu a hernia incisional. Com 12 meses de pós-operatório, a creatinina estava ainda em 1,41, tomografia de tórax absolutamente normal. E na ressonância de abdômen, né, o que se viu foi que aquele nódulozinho que ele tinha lá no início, no rim direito, ele cresceu. E é um paciente que já tinha passado por tudo isso, então aquele crescimento do nódulo era muito assustador e muito preocupante para ele, né? A ressonância agora descrevia, né, a lesão nodular parcialmente esofítica, né? Era junto de um cisto, o paciente tinha alguns cistos renais, vocês vão ver na imagem, né, medindo 2,3 por 2,3 por 2,2 centímetros, né, então com crescimento em relação ao exame anterior. Essas são as imagens. Vocês veem que tem um nódulo. Aqui, ó, pego na volta. Tem um nódulo junto de um cisto aqui, né? Parece que ele se projeta para dentro do cisto, né? Mas é um cisto simples, né? E um nódulo então sólido, né? Com característica de neoplasia mesmo no contexto desse paciente que já foi tratado para aquela lesão. Nesse contexto, Paludo se observa, é uma lesão ainda com menos de 3 centímetros. A gente sabe que pequenas massas renais têm um potencial metastático pequeno, né? Mas o paciente está assustado porque a lesão está crescendo. O que tu sugeriria para esse paciente? Bom, primeiro, eu tranquilizaria ele, se ele eventualmente quisesse optar pela vigilância ativa, como tu mesmo falou, menor que 3 centímetros a chance de ter uma metástase é muito baixa, e falaria que seria uma excelente opção esperar, fazer uma vigilância e esperar ter 3 centímetros. Acho que, mas se ele realmente, se a gente conversasse, se fosse a cirurgia, seria uma boa opção também. Eu não faria biópsia nesse caso, mas acho que
Se ele optasse por vigilância ativa, talvez seja uma boa opção biopsiar. E é isso, não. Ele faria cirurgia se fosse optar por tratamento ativo. Alguém proporia biópsia, fora o Enio, que era o cara que executaria a biópsia? Acha que tem papel, Rui, fazer biópsia? Poderia mudar a tua conduta de alguma forma? Eu acho que, se decidisse por fazer cirurgia, acho que não. Mas se a gente não decidir operar ele, pensando que ele já fez uma nefrectomia radical do outro lado, né? Aí eu acho que ela se torna bem importante. Esse paciente ele está super ambivalente, porque ele está muito preocupado com a lesão, né? E é uma lesão que cresceu realmente em relação ao exame anterior, mas ele teve uma experiência cirúrgica muito ruim que ele não gostaria de repetir, né? Soma-se a isso o fato de ele ser rim único e ele ter muito medo, ele já está com uma creatinina de 1,48, ele tem muito medo de ir para a diálise, de por qualquer intercorrência cirúrgica, né, ele acabar, enfim, perdendo o rim direito. A gente sempre aprendeu que o tumor de rim, carcinoma de células renais, era radioresistente, né? Existe algum papel para radioterapia no tumor de rim hoje? Saiu esse ano uma publicação, aproximadamente 20 pacientes, N pequeno, radiocirurgia, ou seja, radioterapia estereotáxica para lesões renais, pacientes não fit de cirurgia, por algum motivo, comorbidades, e com um bom controle. E daí agora apresentado também na Astro, sessão plenária, nessa semana, um N maior já de pacientes, segundo trabalho mostrando benefício de radioterapia ablativa para lesões renais em pacientes não candidatos à biópsia, ou seja, é uma opção a lembrar. A exemplo do que a gente já faz com hepatocarcinoma, com lesões hepáticas, daí tem algumas sobreposições de indicações entre fazer frequência ou fazer, o N pode falar melhor, mas assim, de radioterapia externa, ablativa, já existe literatura consolidada para isso e bem recente, deste ano, como falei. Eu vi um radio-oncologista comentar que não existe tumor resistente à rádio, só depende da dose. Obviamente, o paciente com rim único tem aqueles constraints que são pontos de restrição de dose que tu tem para o rim remanescente, tu tem que planejar e eventualmente recuar, mas em hepatocarcinoma a gente tem algumas, apesar do overlap, apesar da sobreposição de indicações, existem algumas indicações bem precisas para tratamento de radiocirurgia para carcinoma hepatocelular. A proximidade, por exemplo, com vias biliares principais. E existem algumas também indicações e benefícios que a radioterapia ablativa aqui pode ser comparada, por exemplo, à radiofrequência. E Enio, esse é um caso que tu chamaria de um filé, assim, para uma terapia ablativa, uma lesão de 2,2 por 2,3, paciente que está com medo de cirurgia, o que tu poderia oferecer para ele? Primeiro que em todos os nossos congressos, todos os anos, tem aula de por que não se biopsia a massa renal. A indicação do guideline é para biopsiar antes de cirurgia. A indicação do guideline é a gente sempre que fizer a terapia ablativa biopsiar. Quando a gente vai fazer, a gente sempre tem que ter a amostra. Tem bastante estudo mostrando um grande N de nefrectomia parcial sendo realizada sem necessidade. Eu acho que muito é porque a gente antes oferecia a biópsia por agulha fina, aspirativa, que não dava resultado. Hoje em dia a gente tem as biópsias com agulha coaxial, que já conforta muito o médico encaminhador e o paciente de não ter sangramento ou de não ter células implantadas no trajeto da agulha, porque a gente consegue embolizar com gelfuan, com cola, se for o caso, se tiver sangramento, ou e essa agulha coaxial, a agulha vai por dentro, né? Então, massas de 2 centímetros são um tamanho bem tranquilo para a gente fazer. Massas menores do que 1 centímetro, realmente a gente, com o movimento respiratório renal, vai ter alguma dificuldade. Em relação à terapia ablativa, mas é um tumor T1, né? Então a gente sabe da indicação em pacientes com comorbidades, rim único, desconsiderar a terapia, ou com déficit renal, desconsiderar a terapia ablativa nesses casos pelos bons resultados. E a gente
Hoje tem 3 terapias ablativas que a gente dispõe para tratar esse tipo de lesão. No paciente rim único, a gente tem a conduta de oferecer a mais segura, que é a crioablação. Se esse paciente não fosse um rim único, provavelmente essa lesão periférica trataria com uma radiofrequência, que é a gente sabe muito, faz há muito tempo, conhece muito bem o método, né? E para lesões de 3 centímetros está muito bem. Terapias com micro-ondas a gente faz com lesões também que não estão tocando o seio renal e que tem até uns 4 centímetros, porque a diferença da radiofrequência e da micro-ondas, as duas trabalham com calor. Porém, na micro-ondas, ela agita a molécula de água, que nem o micro-ondas da nossa casa. E a gente consegue... Ela não trabalha com a impedância do tecido como a radiofrequência. E ela faz área ablativa, então, mais rápida, em 5 minutos. Então, em 5 minutos, o tumor está tratado. E a gente consegue predizer melhor aonde esse raio da ablação vai atuar, né? Porque quando a gente coloca a agulha dentro do tumor, tanto de radiofrequência quanto de micro-ondas, a gente faz um cálculo, né, uma análise, e sabe que aquele raio vai atingir aquela potência, aquele raio vai atingir determinado tamanho. A crioablação é mais segura porque quando a gente coloca os probes de crioablação, e nesse caso estaria indicado 2 probes, porque um probe a cada 1 centímetro de distância um deles, para as 2 bolas de gelo se unirem e não ficar lesão viável no centro ou nas periferias. Mas a gente consegue fazer cortes na tomografia durante o congelamento e ver a bola de gelo crescendo. Então, se ela está chegando muito perto de uma estrutura importante que a gente não quer congelar, a gente diminui potência ou a gente aumenta a potência dessa agulha, enfim. Eu ficaria tranquilo de oferecer uma crioablação para esse paciente. E a gente começou a fazer crioablação aqui em Porto Alegre em 2020 e a gente aprendeu que a gente tem que sempre superestimar a bola de gelo para criar uma margem maior, porque senão fica doença residual. Por isso, né, que os nossos resultados não são tão bons em tumores T1B, né? T1B a gente já começa a ter uma geometria diferente do tumor, tem que posicionar as agulhas de diferentes maneiras, em diferentes eixos, e a gente não consegue fazer muitas vezes uma bola de gelo tão efetiva, e a gente tem recidiva primária maior que a nefrectomia parcial, né? Perfeito. E isso foi proposto, o paciente realmente estava muito interessado em estratégias que pudessem poupar o rim, né? E esse paciente foi, então, realmente tratado com crioablação, né, em março de 2022. Né? Foram 2 probes. Não sei se tem alguma coisa mais que tu queira comentar em relação a... Eu conheço esse paciente, né? Ele passou conosco e a gente não conseguiu tratar ele porque ele foi verticalizado pelo convênio, né? A gente está na era da verticalização e acabou indo para outro serviço. Eu sei que foi o primeiro caso que o colega fez aí, mas vamos ver aí o que aconteceu. Muito bem. Então, só para mostrar a bola de gelo, né? Acho que aquilo que o Enio tinha explicado, que se pode ver, o paciente está posicionado no aparelho de tomografia, então se pode ter imagem a qualquer momento, né? E você vai controlando o tamanho da bola. É aquilo ali... Aqui também dá para ver, ó, ali com as agulhas, e aqui a bola de gelo. Ó. Tu tem que deixar elas um pouco mais afastadas, assim, né? Mais de 1 centímetro uma da outra. Às vezes a gente coloca uma no eixo antero superior, látero inferior, para as 2 bolas de gelo se juntarem e fazer essa imagem preta ali, ó, da figura de baixo da direita, que é a bola de gelo, né, ao redor do nódulo. Foi biopsiado. Né? Sempre quando se faz alguma técnica ablativa, tem que se... A gente tem que se coletar tenta biopsiar e ablar ao mesmo tempo. Porque, às vezes, lesões menores, se o paciente... A gente já sabe que vai para a terapia ablativa, a gente faz no mesmo tempo, até para evitar sangramento, entrar hematoma, alguma coisa que depois a gente não consiga ver na imagem e saber onde é que tem margem, onde é que não tem margem. Isso, foi biopsiado, então, no mesmo momento, né? O anatomopatológico confirmou que são as células claras de ZUP2, né? Que era o que já se esperava. Né? E esse é o segmento do paciente com 16 meses após a crio, né? A lesão... Né, absolutamente sem vascularização, né, ela fica apenas com um pequeno halo de impregnação por contraste. Né.
Alguma particularidade que chamaria a atenção no segmento dessas lesões, Enio? Melhor exame é mesmo ressonância? Melhor exame é ressonância, tanto para avaliação pré, né, do nódulo renal sólido, a ressonância é o melhor exame para tentar nortear alguma patologia, né, enfim. Mas a gente faz de 6 em 6 meses, né, e depois fica um controle anual depois de 1 ano. E esse paciente está muito satisfeito com a escolha que ele fez de tratamento, segue a vida, né, absolutamente normal, não tem nenhuma limitação, voltou a trabalhar e né, o exame de imagem mostra, então, né, aquela lesão sem nenhuma atividade neoplásica, a creatinina que se estabilizou em 1,69. Mais uma consideração. Um dos últimos casos que a gente fez de crioablação, o paciente tinha uma estenose aórtica severa. Ela tinha contraindicação até a sedação anestésica. E a crioablação é um procedimento praticamente indolor, sabe, Daniel? Então, a gente fez a paciente com... esses casos a gente faz ambulatorial, a maioria, e ela fez com anestesia local acordada. Então, é um procedimento interessante, assim, realmente para os pacientes que têm comorbidades, rim único, bem como diz o guideline, né? O problema ainda da crio é o custo, né? É um custo muito alto ainda, a gente não tem na ANS. Então, muitas vezes, o paciente tem que judicializar, a gente tem que entrar né, em contato com convênio, às vezes, quando são lesões T1B, que o paciente, daqui a pouco, iria para uma nefreca radical, o convênio pesa o custo, né, desse paciente, depois ficar fazendo diálise a vida inteira e acaba autorizando. Mas é sempre conturbada na realização desse procedimento. Esse paciente foi bem conturbado até ele conseguir chegar nesse resultado aí com a crio. Eu acho que a gente tem que lembrar mesmo, né, dessa opção terapêutica aí no nosso arsenal, né, hoje num contexto de, né, que todo mundo quer fazer cirurgia robótica, quer ter acesso a robô, e acho que esse paciente, né, teria sido muito bem tratado também com uma nefrectomia parcial, né, robótica, e teria tido seu rim preservado, sua função renal preservada, mas ele não queria mais ser operado, né, e nesse caso acho que se saiu muito bem, a escolha foi muito acertada, né? Nós teríamos mais um caso para discutir de câncer de próstata, mas nosso tempo já se esgotou, acho que a nossa discussão foi muito rica, então queria agradecer a todos os convidados aí pelas contribuições e vamos adiante no programa, pessoal. Obrigado.